Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ajeitar minha camisa, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje o tema, como viver bem o tempo do advento, né? Nós vamos falar de 6 práticas. Nós temos que sacrificar também, né? Nós temos que perseverar, investir nesse período tão forte que a igreja vive. Primeiro, eu vou ler o Evangelho, está aparecendo aí na sua frente. Lucas 10, de 21 ao 24. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste estas coisas aos sábios e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que nem que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, como viver bem o período do advento? Praticando, né? Primeiro, uma oração fervorosa. Salmo, né? Os salmos. Começa hoje, a partir de hoje, o salmo número 1. Os terços, além do terço que nós rezamos sempre de Nossa Senhora, o terço da libertação, o terço da misericórdia, né? Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós no mundo inteiro, o terço da libertação, se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Mas o catecismo também, ele fala da oração, no parágrafo 2558, Santa Teresinha, né? O catecismo pegou essa fala de Santa Teresinha, ela dizia assim: o que é a oração? Para mim, a oração é o impulso do coração, é um olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. O parágrafo 2559, a oração como um dom de Deus. A oração é a elevação da alma a Deus, ou um pedido a Deus dos bens convenientes. Quem disse isso foi São João Damasceno, né? De onde nós falamos ao rezar, das alturas do nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito. Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração, pois não sabemos o que nem pedir, como pedir. Romanos 8, 26. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é o mendigo de Deus. Palavra do Santo Agostinho, né? Esse santo. Então, como viver esse advento, né? Como viver bem? Uma oração fervorosa. Segundo, a evangelização, testemunho de vida, né? Participar do terço dos homens, participar da renovação carismática católica, participar das mães que oram pelos filhos, participar dos ciclos bíblicos aí na sua comunidade, né? JC também,
ECC, EAC, né? Terceiro motivo para nós viver bem o Advento é o fervor no sacramento, né? Confessar. Aqui em Colatina, sexta-feira agora, é a primeira sexta-feira do mês, né? Vai ter o atendimento durante a missa, né? Missa, primeira sexta-feira do mês, dedicada ao sagrado, a partir das 17h30. A missa é às 19h, encerra aí mais ou menos até as 8h30, 8 e pouco, né? E aí se encerra, mesmo que tenha alguém também ali esperando, vai encerrar. Então chega um pouquinho mais cedo, começa às 17h30, mas desde as 16h já tem gente lá. Então nós estamos lá. A Santa Missa, se for possível, todos os dias. Outra prática que é muito importante, muito válida para a gente viver nesse tempo do Advento é a caridade, principalmente aos mais necessitados. Você já observou que muitas pessoas, ao fazer festa, buscam sempre alimentar os laços de amizades, parentesco, né? Buscando fazer um investimento, ou seja, agradar alguns amigos e amigas, né? Aqui no Evangelho, também procure meditar a palavra de Deus, vai ser a próxima fala minha. Sem caridade, nós não vamos nos salvar. Eu disse, você tem o canal junto com o Gato, junto com a professora Lindaura, isso aí ajuda a salvação, não. Que ajuda a salvação, que sem caridade nós não nos salvamos. Você pode fazer tudo, aquela palavra que Jesus disse, né? Nem tudo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Você pode ter várias atividades na igreja, mas se você não tiver a caridade, como diz lá em Mateus 25, 31 a 46, você medita essa palavra, aonde Jesus vai dizer àqueles que estão à sua direita: eu estive com fome, eu estive com sede, eu estive nu, eu estive doente, eu estive preso e foste me visitar. E aí ele fala: mas eu não fiz isso. Fez sim, quando você fez para as outras pessoas. Então, em cima daquilo, meus irmãos, em cima dessa palavra, anote e medite Mateus 25, 31, 46. Você quer ser salvo, procura viver aquilo ali. Nós não vamos ser salvos por causa dos dons, mas sim por causa da caridade. Os dons é bom para servir a igreja, né? Então, você observou que Jesus aqui, ele não se referiu a nenhum outro pecado a não ser da caridade. Se você for ler, você vai ver, né? Então, Jesus deixou bem claro nesse Evangelho, Mateus 25, de 31 a 46, que depois da fé, a caridade é a virtude sem a qual não seremos salvos. Se você não tiver caridade, você não vai ser salvo. O nosso julgamento final passará pelo crivo do amor fraterno. Nós precisamos perceber o rosto de Cristo nos irmãos e nas irmãs que mais sofrem. Quanto de nós estamos fazendo o que Jesus falou no Evangelho? Estamos dando comida a quem tem fome? Estamos dando água a quem tem sede? Estamos visitando as pessoas? Estamos visitando alguém que precisa? Então, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus aqui, nós estamos com essas palavras, Jesus nos informa que a caridade, a esmola, é o melhor de todos os investimentos que para sermos salvos. Podemos perceber que na dinâmica da salvação eterna depende de nós, depende da nossa caridade, né? E também o quinto, a leitura orante, né, para poder viver bem esse tempo de Advento, a leitura orante, meditar, principalmente essa palavra que eu acabei de falar, meditar o catecismo da igreja, pegar um tema aí, que fala sobre a caridade, né? Se você não tem, providencia, ler a palavra de Deus, ler bons livros, o livro Imitação de Cristo, né?
um livro muito bom que você pode baixar aí na internet, só você colocar Imitação de Cristo. Imitação de Cristo, depois da Bíblia, o livro mais lido, ele é de 1300, né? Do ano de 1300. Assim. E, por último, o perdão. Rezar pela pessoa que ofendeu você. É essencial que você reze pela pessoa que te ofendeu. Aqui, quando você reza pela pessoa que te ofendeu, aqui entra a graça de Deus, né? Entra a graça de Deus e também a sua força, a sua vontade. Mesmo que você sinta a dor da ofensa e não queira rezar, como eu rezar por alguém que eu tenho raiva, que fez o mal? É Deus que, né, por essa pessoa, para pedir a Jesus para tirar a raiva, o desejo de vingança. Peça a Deus que derrame bênçãos sobre aquela pessoa, e comece a agir naquela pessoa. E você vai ver que, assim como você sentirá um derramamento de graças também sobre você e todas as pessoas da sua vida. Então, como viver bem tempo do advento, oração fervorosa, evangelização, né, testemunho de vida, fervor sacramental. Aqui eu não disse, visite muitas vezes a Capela do Santíssimo, se for possível, né? Ir à Santa Missa, confissão, se for possível, todos os dias também, né? A Santa Missa, a adoração a Jesus. Quarto, a caridade. Quinto, a leitura orante. E sexto, o perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.